Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do canal Saberes Psíquicos. Lívia, Cris e eu, Hélida. E hoje a gente vai falar de procrastinação. Infelizmente, a procrastinação é um dos fatores que tem atrapalhado a produtividade, né, de algumas pessoas, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. E aí a gente resolveu falar sobre isso, porque muitas vezes ela pode ser associada à preguiça, a achar que você não quer fazer, mas na verdade, quando a gente estuda mais a fundo esse tema, a gente percebe que tem, na verdade, algumas motivações, alguns motivos por trás desse assunto, né, que a gente precisa investigar, que a gente precisa discutir. Inclusive assuntos inconscientes, né? Inconscientes, assim, questões inconscientes que nos levam a procrastinar, e o procrastinador sofre, né? Existe um sofrimento ali, né? Quando você tem essa característica, eu diria, né? Porque a maioria das pessoas, quando ouve falar, procrastinador, né? Aquela pessoa que deixa para depois. É aquela pessoa que deixa para depois, que protela, mas não é porque necessariamente ela quer, ela gosta dessa sensação, né? É algo muito mais profundo e que realmente traz muitas insatisfações, né? Gera outras questões aí que acabam dificultando a vida. E quando você fala essa questão, Cris, a gente percebe muita culpabilização, né, da nossa sociedade com aquelas pessoas que às vezes não cumprem metas, que às vezes não atingem determinados objetivos. Aí a pessoa se sente muito culpada, eu não consegui, né? Às vezes a gente percebe isso muito no dia a dia, quando a gente vai elencar algumas limitações e as pessoas falam, uma das minhas limitações, um dos meus pontos a melhorar é a procrastinação. Então a pessoa tem essa dificuldade de conseguir alcançar algum objetivo e às vezes se culpa por isso, né? Às vezes não, sempre, viu, Lívia? Sempre. Porque a pessoa, quanto mais ela procrastina, mais ela tem um sentimento de culpa, né? De autopunição, de falar, eu não sou bom, eu não consigo render, e aí acaba gerando, né, algum outro transtorno, como por exemplo, a depressão. Ou a ansiedade, né? Por ansiedade não dar conta, também. Né, das metas. Assim, de um modo geral, assim, só para pontuar aqui o que a gente está querendo dizer, o procrastinador é aquele que sempre deixa para depois, né? Eu vou fazer uma coisa, é até bom você observar isso em você, né? Se você tem uma meta, um objetivo, o chefe passou uma tarefa, você pega e faz, coloca um plano, uma meta, eu vou fazer isso, ou você vai deixando, vai empurrando com a barriga. É pra semana que vem, coisa fácil, amanhã nisso. Eu faço, só que aí amanhã aparece um imprevisto e você não fez, né? E aí você vai sendo levado por aquela onda, né? E se a gente for olhar o contexto que a gente está, né? A gente já até falou isso em outros vídeos, né? Funcionário polvo, a gente está cada vez sendo cobrado mais por tarefas, por funções, por produtividade. Mostrar sempre mais serviço, e além do que nos é colocado. Mas, ao mesmo tempo, a gente também sofre com as distrações, né? O celular, o computador, as conversas aleatórias, né? Aquela comprinha que você sempre está querendo olhar ali uma coisa para comprar. Então, a gente sofre com essas distrações e, ao mesmo tempo, o contexto nos cobra muito produtividade, né? E aí a gente fica nessa corda bamba, nesse impasse, de como agir mesmo, efetivamente. E a pessoa que é procrastinadora, que é o que a gente está querendo dizer aqui, ela não faz porque ela não quer, porque ela é preguiçosa, porque ela não tem vontade, é porque realmente algo a impede, é algo inconsciente, algo que ela não sabe. Às vezes pode ser um medo muito grande de fazer e errar. Sim. Um medo muito grande de criar insegurança, algum tipo de insegurança, né? Então, acho que vale a pena investigar. Mas, peraí, eu não estou fazendo, por quê? O que está por trás disso? Se eu fizer, será que vai me trazer uma sensação ruim de que eu não estou sendo incompetente, de que eu não estou dando conta, né? Então, na verdade, é muito observar isso, né? Exatamente. E o procrastinador, quando ele consegue realizar a tarefa, ele sente um alívio gigantesco, né? Aí, consegui fazer, mas é uma dificuldade, né, de você transpor aquele momento, assim, do sair da ação, né? A ação é algo muito difícil de ser concretizado, né? Você tem uma dificuldade mesmo. E aí vai vindo aquela culpa e tudo mais, e gera ansiedade e acaba
né? Então, a pessoa tem um sofrimento ali, né? Tem um sofrimento que é gerado pela culpa, pela própria ansiedade, que pode chegar lá na ansiedade, na depressão, enfim, né? Então, a gente também precisa desse olhar para pessoas que estão próximas a nós, que são procrastinadores, né? Esse olhar com mais empatia, né? E também olhar para a gente, né? Eu sou procrastinador, o que eu faço? O que eu posso fazer para melhorar, né? E aí, já a primeira coisa seria procurar ajuda, né? Mas existem técnicas também que a gente pode fazer, né? Assim, no sentido, eu me lembrei muito da técnica do Pomodoro. Não sei se vocês de casa lembram, assim, já ouviram falar dessa técnica, que é uma técnica muito ligada à questão da produtividade, como ser mais produtivo, né? Então, você divide as tarefas do seu dia e aí você estabelece tempos. Eu vou separar 1 hora para realizar uma produção de uma videoaula que eu preciso fazer. Então, eu vou focar naquela 1 hora, eu vou fazer isso. Deu aquela 1 hora, cronometra mesmo, coloca o celular para tocar, coloca o despertador para tocar. Aí eu separo, 15 minutos, então agora eu vou descansar, vou ir ao banheiro, vou conversar com alguém, depois dos 15 minutos eu volto e começo a fazer outra tarefa. E aí sim você consegue diversificar as suas atividades, diminuindo, né, colocando metas que são alcançáveis, algo que você consegue deixar de uma maneira mais clara, objetiva e realizável. Porque se você não coloca uma meta que está inalcançável, aí vai piorar a situação, né? Então, você diversifica as atividades, diminui a intensidade ali, a quantidade de coisas que precisam ser feitas, e no final do dia você vai ver que você conseguiu produzir poucas coisas, mas poucas pequenas, que foi, na verdade, dando um resultado muito grande. No final do dia, você conseguiu fazer muitas e variadas coisas, né? Interessante. A organização, então, é algo que ajuda muito, né? O procrastinador, né? Precisa ter uma agenda ali, colocar tudo direitinho, administrar bem o tempo, né? Com os planos, fazer um planejamento bem bacana, que aí e elencar as prioridades, né? Porque muitas vezes a pessoa procrastina porque ela tem muita demanda. Exatamente. Né? E aí essa demanda, ou é a intensidade, a quantidade, ou é a frequência, né? Às vezes a dificuldade. Às vezes tem uma demanda, assim, um trabalho específico que a pessoa tem que concluir, que é muito complexo. Às vezes a complexidade, às vezes é a quantidade. Né? Então, é independente. O procrastinador, ele é um desafio, porque é sofrido para ele. É sofrido. Né? E a gente pensa assim, dependendo da demanda, para algumas pessoas é super tranquilo, para outras não. Então, depende também da individualidade de cada um. Exato. Né? Tem pessoas que têm facilidade para digitar, para realizar um relatório em uma empresa, por exemplo. Tem pessoas que já têm dificuldade de falar em público. Né? Então, assim, a gente tem que entender que, às vezes, a pessoa procrastina por essas questões também subjetivas, né? Por características da personalidade, traços específicos. Então, além da organização, uma outra sugestão seria procurar ajuda. Às vezes, de um terapeuta com especialização em terapia cognitivo-comportamental. Que é mais indicado. Porque ele vai propor tarefas, que é o que você falou, né? Ação. Porque a gente tem que associar a ação com a teoria, né? A prática com a teoria. Eu gosto muito de Paulo Freire, que ele fala da praxis. Né? Que a gente refletir sobre a nossa prática profissional, a nossa prática de vida, e por outro lado, nós agirmos, nós atuarmos, e não só, porque às vezes a pessoa faz um planejamento, uma organização. Quantos alunos nossos fazem isso? Planilha de estudos, né? E não conseguem cumprir, mesmo com a técnica Pomodoro, às vezes tem dificuldade, né? Então, assim, como que funciona esse processo? O que às vezes coloca ali tantas atividades para fazer num determinado tempo, então acho que tem que rever isso, né? E essa sua fala, Lívia, me fez pensar em outra dica legal também. Às vezes, procurar uma pessoa que você consiga caminhar junto, né? Então, por exemplo, você tem o objetivo de ir para academia, mas nunca vai. Então, por que não encontrar uma pessoa que tem esse mesmo objetivo, que essa pessoa, de preferência uma pessoa chata que vai ficar no seu pé? Sim. Porque aí elas, não, vamos pra academia hoje, vamos fazer uma caminhada hoje, vamos. Que te empurra, sim. Então, às vezes sozinho tá difícil, às vezes ir no psicólogo tá difícil. E quem sabe, então, uma pessoa que vai ficar ali no seu pé
e vai te forçar aí, sabe? Sim, bacana esse exemplo seu, porque muitos alunos às vezes falam, nossa, eu queria desistir do curso, eu só não desisti porque o amigo X me ajudou, né? Fez um grupo de estudo. Isso, me incentivou, pediu, né? Estudam juntos, bacana essa ideia. Muitas vezes a ajuda está ao lado, né? Exatamente. E eu gostaria também de falar sobre a questão da liderança, né? Quando você tem um líder também que assume esse papel, né, de te ajudar, realmente ajuda muito, porque vamos junto. Não é aquele líder, por exemplo, para um procrastinador, né? O líder fala, olha, faça isso. É muito difícil, né? O procrastinador sofre. Agora, quando o líder, né, tem empatia, enfim, ele pode chegar e falar assim, vamos junto, vamos fazer, que aí não tem como procrastinar, né? E aí a pessoa vai tendo aquela sensação melhor, vai tendo mais segurança, inclusive, né? E vai percebendo, não, eu posso realizar essa tarefa, né? Então, realizei a tarefa, aquela satisfação de tarefa realizada já te motiva a realizar a outra e assim vai. Certo, né? Então, a questão do papel da liderança, quando relacionado no trabalho, é muito importante também para ser, né, na vida, o amigo, né? E no trabalho, e no trabalho, o chefe, é o líder, né? O líder, diferença de líder. E olha, tem uma dica também da arrumação da cama, né? Ah, sim. Tarefas simples para o procrastinador que quer começar, assim, ajudar, né? Olhar para si mesmo e se ajudar um pouco. A questão de você levantou, primeira coisa, arruma a cama. Que aí é a primeira tarefa concluída. É uma tarefa simples, mas é uma tarefa concluída. E já vai te dar aquela sensação, né, de dever cumprido, né? Já conclui a primeira tarefa e aí já anima mesmo, né? E te dá uma motivação para concluir as demais. Então, valorizar as pequenas coisas, né? Sim, são pequenas tarefas, né? pequenos resultados. Exatamente. Sim. Né? Exatamente. Sim. Ótimo. Ok, pessoal. Então, se você é procrastinador ou não, ou conhece algum procrastinador, né? Dicas, compartilha esse vídeo com quem você acha que pode precisar. E é isso, curta o canal. Isso a gente mesmo. se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.